o seu coração e o coração de Deus. Mas por que então tantos oram e parecem não ver resultados? Talvez você mesmo já tenha passado por isso. Ajoelhou-se e derramou lágrimas, pediu por algo que parecia urgente, e o silêncio foi a única resposta. Talvez já tenha sentido como se suas palavras tivessem batido no teto e caído de volta. É nesse ponto que muitos desistem. Só que o segredo não está em desistir, mas em aprender a orar da maneira certa. Quando você aprende a orar assim, com entendimento, fé e entrega, a sua vida se torna um campo fértil para os milagres de Deus. Desde os tempos de Jesus, os discípulos entenderam essa chave. Eles viram o Mestre curar enfermos, multiplicar pães, acalmar tempestades, ressuscitar mortos, mas ainda assim, o que mais chamou a atenção deles não foram os milagres em si, e sim o tempo que Jesus passava em oração. Por isso eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Eles perceberam que a força de tudo que ele fazia nas ruas começava no secreto, quando se colocava diante do Pai, e se o próprio Filho de Deus dependia da oração, o que dizer de nós? A grande questão é que, muitas vezes, confundimos oração com lista de pedidos. Reduzimos o relacionamento com Deus a um espaço de exigências. Senhor, me dá isso, abre aquela porta, cura aquilo, e não há nada de errado em pedir. Afinal, Ele é nosso Pai, e se importa com nossas necessidades. Mas a oração que realmente transforma não começa com eu quero, e sim com seja feita a tua vontade. Esse é o ponto de virada. Porque não é sobre dobrar Deus ao nosso querer, mas sobre alinhar o nosso coração ao querer dele. Quantas vezes você já recebeu algo que pediu, e depois percebeu que não era o melhor? Quantas vezes Deus fechou portas que você não entendia no momento, mas depois percebeu que Ele te livrou de um desastre? Orar da maneira certa é confiar que Deus sabe o que faz, mesmo quando não entendemos. É entregar não só o pedido, mas o controle. É descansar no fato de que Ele enxerga além do agora. Talvez você esteja orando por um emprego, e Deus ainda não respondeu, porque está te preparando para algo maior. Talvez ore por um relacionamento, e Deus te proteja de alguém que não vai te conduzir ao propósito. Talvez clame por uma cura, e Ele esteja trabalhando em um nível mais profundo, fortalecendo sua fé e testemunho. Quando você ora assim, entendendo que a resposta pode não ser a que você espera, mas será sempre a melhor, algo começa a mudar dentro de você. A ansiedade perde força, a fé cresce, e a paz de Deus começa a ocupar o lugar da angústia. A Bíblia está repleta de histórias que nos mostram esse poder. Daniel, em meio a uma cultura que queria calar sua fé, orava 3 vezes ao dia. Foi jogado na cova dos leões, mas nenhum deles ousou tocá-lo. Ana, em meio às lágrimas de sua dor por não poder ter filhos, se lançou diante do Senhor e recebeu Samuel, que seria profeta em Israel. Elias orou e o fogo desceu do céu, mostrando a todos quem era o verdadeiro Deus. Jesus, no jardim do Getsemane, diante da maior dor de sua vida, orou com intensidade e encontrou força para ir até a cruz. O que essas histórias nos mostram? Que não é o tamanho das palavras, mas a sinceridade do coração que move o céu. E talvez você me pergunte agora: como então eu devo orar? Ore como quem fala com um pai amoroso, não como quem lê um texto decorado. Ore com fé, mesmo quando tudo parece contrário. Ore agradecendo antes mesmo de ver a resposta, porque isso é prova de confiança. Ore declarando que a vontade dele é maior do que a sua. Ore até quando não sentir vontade, porque oração não é sobre emoção, é sobre decisão. Você pode orar em silêncio, pode orar em voz alta, pode orar em lágrimas, pode orar com palavras simples. Não é o formato que importa, é a verdade do que está no coração. Deus não se impressiona com frases bem elaboradas. Ele se move quando você abre a alma diante dele. Às vezes uma oração curta como Senhor, me ajuda tem mais poder do que um longo discurso sem vida. E aqui está a chave que eu quero que você guarde. Quando você ora assim, de todo o coração, Deus age. Pode não ser um tempo que você deseja, mas será no tempo perfeito. Pode não ser do jeito que você imaginou, mas será de uma forma que vai fazer sentido quando você olhar para trás. Quando você se rende, Deus toma o controle. Quando você entrega, Ele realiza. Quando você confia, Ele surpreende. Agora eu quero que você pense em algo. Qual é a causa que mais pesa no seu coração hoje? Qual é o medo, a dor, a luta que parece impossível? Talvez seja uma enfermidade, talvez uma dívida, talvez uma família desestruturada, talvez um sonho que parece distante demais. Coloque isso diante de Deus, agora, em oração. Não espere condições perfeitas. Não espere um ambiente especial. Fale com Ele agora mesmo. Entregue, abra mão do controle e veja o que Ele vai fazer. Muitas vezes a resposta de Deus não é imediata, porque Ele está preparando
não apenas a bênção, mas também o seu coração para recebê-la. O silêncio de Deus não é rejeição, é treinamento. A espera não é abandono, é construção. E quando a resposta chega, ela é tão perfeita que você entende por que precisou esperar. Eu quero encerrar este momento pedindo a você algo especial. Se essa mensagem falou com você, compartilhe nos comentários qual é a oração que você está fazendo hoje. Declare sua fé, porque muitas vezes escrever aquilo que você crê já é um ato de confiança. E mais, inscreva-se neste canal, porque juntos vamos crescer em fé e na palavra. Deixe também o seu like, porque isso ajuda para que esta mensagem alcance mais pessoas que, assim como você, precisam aprender a orar de forma verdadeira. Ore